Cynthia Rinde, UFOs, contatos africanos. Capítulo 17. Mistério em Mandalore. Mandalore é um subúrbio de Krugersdorp, uma cidade que fica a uns 26 quilômetros de Joanesburgo. Suas casas não são grandes, mas elas são modernas e atraentes, construídas ao lado de amplas ruas asfaltadas, circundadas por grandes espaços e uma serra com vista panorâmica de seus baixos morros. É naquela mesma área que são extraídos vários minerais, como manganês de alta qualidade, ferro e abscesto. Há também fábricas de urânio dentro da área municipal de Krugersdorp. Megan Kezet, uma dona de casa de uns 30 anos, morava com seu marido de origem francesa, Paul, e seus dois filhos, Gary, 8 anos, e André, 12 anos, em Mandalore. Megan havia cursado enfermagem, mas não completara o curso devido a várias circunstâncias da vida dela. A minha impressão a seu respeito é de que é uma mulher inteligente, possui discernimento e é bem capaz de tomar conta de si mesma. Quando foi levada ao meu conhecimento o caso de Mandalore, consegui contatar a senhorita Quezet por intermédio de minha filha e combinei para entrevistá-la. A entrevista ocorreu no final da tarde de sexta-feira, 12 de janeiro de 1979. Cheguei em Joanesburgo, de Zimbábue, lá pelas 4h30, numa tarde escura com chuva torrencial, e minha filha Lindsay e seu marido Richard foram ao meu encontro em Joanesburgo. Eles tinham combinado de me levar de carro para a casa da senhorita Quezet logo após o jantar, e de fato chegamos lá pouco depois das 8h15 da noite. Logo no nosso primeiro encontro sentia uma certa hostilidade por parte de Megan, mas isto não me surpreendeu depois que eu soube como ela tinha sido perseguida por telefonemas, repórteres e alguns investigadores maníacos. Contudo, com o passar das horas, Megan se deu conta do meu real interesse pelos outros e de meu conhecimento extenso de outros casos, e sua atitude mudou. Acho que quando, afinal, a deixarmos, eu tinha obtido um certo grau de confiança por parte dela e de sua família. Megan me contou que tarde da noite de quarta-feira, 3 de janeiro, ela estava sentada na sala de estar acabando a leitura de um livro. Lembra de ter olhado para o relógio e notado que faltava 10 minutos para meia-noite. Naquela hora, seu filho mais velho, André, entrou na sala dizendo que não tinha conseguido pegar no sono, pedindo para ela preparar uma xícara de chá para os dois, no que ela concordou logo. Ela disse: acho que André estava começando a ficar farto das férias escolares. Na África do Sul, as férias escolares prolongadas de verão ocorrem em dezembro e janeiro, e ele também estava ansioso para começar as aulas no secundário. Foi aí que ela ouviu seu cachorro linguiça, meio vira-lata, chamado Shake, latindo fora de casa. Recentemente o cão havia sido atropelado por um carro, machucando seriamente suas costas, e estava se restabelecendo. Megan não queria que acontecesse mais nada com ele. Ela saiu para chamá-lo e logo viu que ele tinha escapulido pelo portão. Ela sabia que se ele continuasse a latir, incomodaria os vizinhos. Foi ao portão chamar o cachorro, mas a esta altura Shake já não estava na rua. Sabendo que ele obedeceria melhor a André do que ela, Megan gritou para que o filho viesse ajudá-la a pegar o cachorro e trazê-lo novamente para a garagem. Eu também estava preocupado, pois naquela região sempre há pessoas que vêm caminhando depois de cair à noite, e eu queria que André fosse comigo pela rua achar o cachorro. A residência dela, número 14 da rua São Jacobs, fica mais ou menos na metade da rua. No fim dela, no topo, há um cruzamento com a estrada Tyndall. Contudo, além disto, mais adiante, mais para cima, uns 12 metros, existe outra rua paralela a Tyndall que não se liga a ela. Esta é uma rua recentemente aberta, com elo de conexão entre a área da fábrica de Shamdor e Lupar de Slaver. Lupar de Desveiler, a área industrial utilizada principalmente para um tráfego pesado de dia. Não há quase movimento nela de noite. Ao se aproximar de Tyndall, Megan ainda ouviu que Shake estava latindo desesperadamente, que agora ele era seguido pela maioria dos cachorros da redondeza. Ao mesmo tempo, ela percebeu uma luz difusa cor-de-rosa no topo da estrada.
Ela disse a André: olha, já tem luz naquela estrada lá no alto. André, que estava acostumado a percorrer aquela área, informou a amiga que não havia postes de luz por lá. Nenhum dos dois tinha uma explicação lógica para aquela luz cor-de-rosa muito brilhante. Meg achou que poderia ser um pequeno avião que aterrissasse lá, e por causa de sua prática como enfermeira, julgou que deveria ir investigar o caso. Meg continuou. Ao nos aproximarmos, vi logo que não era um avião comum. Nós nos aproximamos pelo lado e estávamos bastante preocupados. Não estávamos entendendo o que estava acontecendo. Tinha um aspecto tão esquisito. Mas, como enfermeira, senti que se estivesse tendo algum problema, eu poderia ajudar. Se fosse necessário, poderia chamar a ambulância ou dar-lhe alguma assistência de emergência. Ao aproximar-se mais do objeto, Meg notou que a coisa, fosse lá o que fosse, estava encapsulada numa luz muito brilhante, cor-de-rosa. Tanto ela quanto André insistiram muito quanto à cor da luz que circundava totalmente o perímetro externo da nave. Mas a fonte desta luz não estava visível. Em seguida, André fez um desenho para mim, no qual se distinguia duas luzes de cada lado de uma entrada. No lado da nave, a outra luz em cima do objeto. O mesmo brilho cor-de-rosa parecia estar se desprendendo da entrada. Ao caminhar pela beira da estrada, eu podia enxergar a nave. Para mim era uma espécie de aparelho que estava em pé no meio da estrada. Apesar desta estar em declive oblíquo do ponto onde nós estávamos de lado, o objeto tinha um formato ovoide de cima para baixo. Embaixo, onde parecia um ovo cortado reto, estava apoiado em 4 pernas. Parecia pernas de aranha. Tinha 1,22 m de altura. Perguntei: que altura tinha um aparelho acima das pernas? Pergunta. Bem, eu não sou muito bom em estimar alturas, mas o total devia ser mais ou menos isto, indicando uma altura que verificamos ser de uns 3,66 metros. Isto é, quando estava no chão. Perguntei qual era a largura. Cabia direitinho dentro das 2 linhas amarelas que ladeiam a estrada. Ao medir depois o local, verifiquei que isto correspondia a 4,88 metros, mas ainda tive minhas dúvidas quanto à exatidão desta medida. Tinha sido à noite e a luz distorcia. Pairou alguma dúvida sobre a largura do objeto, que de fato poderia ter sido mais estreito. Indaguei a amiga quais as suas impressões posteriores. Fiquei muito confusa, não sabia o que era. Tinha ficado apavorada? Pergunta. Não, porque pensei que devia ser algum tipo de aparelho aéreo, talvez até em fase de experiência. Era realmente algo fora do comum, mas hoje em dia existem tantas coisas que o são. Ela riu. Uma coisa é certa, não pensei mesmo que fosse algo do espaço exterior. Você sabe, eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Nunca li nada a respeito, portanto, de qualquer maneira, eu não teria lembrado disto. Desenho do objeto. Perguntei a André o que ele tinha visto. Se parecia com isto, disse, fazendo um rápido esboço nas costas de um maço de cigarros. Não resta dúvida quanto ao seu formato de ovo. O resto também se parecia com o que sua mãe tinha descrito. Megan falou: Frank Morton, um investigador da África do Sul, me disse que eu estava inventando a história. Repliquei: não mesmo. Se eu estivesse inventando algo, nunca envolveria meu filho de 12 anos. Qual seria a mãe que pregaria uma mentira junto ao filho? Pergunta. A não ser que ela fosse desequilibrada, especialmente quando o filho é uma criatura muito sensível, preparando-se para entrar na escola secundária. Megan continuou sua narração. Estávamos lá juntos, em pé, falando baixo, procurando a razão de ser daquilo. Não sei por que estávamos falando tão baixo, quase como se não quiséssemos ser ouvidos. Aí 5 ou 6 homens saíram da porta e desceram para o chão. Perguntei-lhe se ele tinha notado a presença de alguém próximo do objeto antes do aparecimento dos homens. Não, disse André. Eles só saíram depois que chegamos lá. E Megan acrescentou: 1 ou 2 deles foram para um lado afastado, à esquerda da nave. André e eu trocamos ideias sobre isso. E não temos certeza se havia 1 ou 2 homens indo para aquele lado. 2 homens permaneceram próximos da parte central do aparelho. Mas 2 vieram para o lado onde nós estávamos. Um dos 2 últimos estava falando bastante, mas o outro só respondia em monossílabos o que estava falando o tempo todo.
Tinha uma voz de tom muito alto em suas palavras, em monótono, subiam e desciam, mas não dava para ouvir o que estava dizendo, só ouvíamos o som. André interrompeu. Eu vi um dos homens do lado de lá abaixar-se e recolher a areia que fica do lado do asfalto. Eles estavam falando e eu vi este homem levando a areia na mão e deixando-a cair suavemente por entre seus dedos. Meio acrescentou. Eu os vi de fato abaixarem-se e tocar o asfalto, mas não vi quando eles mexeram com a areia. Perguntei a Megan se houve possibilidade dela conseguir identificar qual a linguagem falada. Não, mas tentei. Parecia ser o chinês, mas não era o chinês. Não sei imitá-los, porque minha voz é de tom baixo e a deles era muito estridente. As frases eram entrecortadas e falavam depressa. É por isso que pensei na língua chinesa. Será que um dos dois conseguiu reparar na face deles? Pergunta. Não estávamos vendo claramente. Os macacões os cobriam inteiramente. Só estava à mostra a cara. Menos a do que estava mais próximo de mim e daquele que estava do lado oposto. Suas cabeças estavam descobertas. O homem de cabeça descoberta que estava mais próximo de Megan e de André tinha cabelo escuro e espesso, frisado e possuía barba. De repente disse Megan. Aquele que estava falando o tempo todo percebeu que nós estávamos lá, em pé, e falou algo para o seu companheiro. Ao mesmo tempo deu um passo para trás, como se estivesse entregando o caso para um homem de barba. Nós estávamos em cima do aterro, no mesmo nível deles, mas me deu a impressão que eu estava olhando ligeiramente para baixo para eles. Eles não eram pequenos, eu tenho 1,70 m de altura e eles poderiam ter chegado à altura do meu queixo. Calculando que eles tinham cerca de 1,58 m, a compleição deles era muito franzina. Meg explicou que suas roupas os cobriam inteiramente, excetuados os dois homens agora mencionados. Esta roupa cobria seus pés, chegando às suas cabeças, deixando visíveis somente suas caras. As mãos estavam de fora, conforme ela relembrava, e no rosto pareciam bem normais. Perguntei qual era a cor de suas roupas. Megan respondeu logo, branca. André pensou que era cor de rosa, mas eu acho que isto era apenas devido ao reflexo da luz. Ela insistiu, era branca mesmo. Os macacões brilhavam? Pergunta. Não, eram apenas brancos. Um dos dois tinha, porventura, notado a cor do aparelho? Pergunta. Era de uma cor de cinza chumbo metálico, foi esta a minha impressão. Não existia contornos, nem saliências, nem nada disso, era liso. André acrescentou, a cor se parecia com o peso que colocamos para pescar. O mesmo que usamos quando pescamos. Megan disse, o corpo metálico do aparelho era totalmente liso. Eu não via nada dos lados. Talvez houvesse algo em um dos lados, mas não cheguei a ver. Teria gostado muito se pudesse ter ido para o outro lado e examinado o que havia. Mas você sabe como é. Só pensamos estas coisas depois. Megan notou que o homem barbudo estava observando-a o tempo todo, continuando a fixá-la. Ele fez uma inclinação baixando-se da cintura para baixo e falou alguma coisa. Megan julgou que fosse algum tipo de saudação. O tempo todo ele não tirou os olhos dela. André disse, o homem falou algo que tinha 3 sílabas e eu ouvi claramente. Envergonhada, Megan cumprimentou, dizendo alô, e deu uma risadinha nervosa. Ela disse, aquele da barba, que presumia ser o responsável, tinha um cabelo comum, preto, mas sua pele também era escura, como a das pessoas do Oriente Médio, cor de azeitona, mas ele não era negro. Megan sentiu uma certa atração pelo homem de barba e disse, sempre gostei de homens barbudos. Ela não conseguiu distinguir a cor de seus olhos, mas os do homem de barba eram normais. Como os de qualquer outra pessoa, ela declarou. Segundo ela, não eram oblíquos, nem muito redondos, nem muito grandes. Megan disse, tenho que acrescentar uma coisa, não sei se isto traz algo de novo ou não, mas tive a impressão que os olhos do homem barbudo eram translúcidos. Me deu a impressão que eu podia olhar através deles. Sei que isso pode parecer ridículo, ou que talvez fosse o reflexo da luz cor-de-rosa em seus olhos. Enquanto o homem a saudava e se inclinava, Megan apenas o fitou. E de repente, pela primeira vez desde o avistamento, ela sentiu que havia algo que não estava certo, algo que não estava absolutamente normal. André estava em pé, um pouco atrás dela, e à sua esquerda.
Ela lhe disse: André, vai chamar papai, correndo, por favor, correndo. Eu acho até que gritei isso bem alto. André confirmou. Corri logo, eu estava apavorado, não esperava ver nada com isto aí. Perguntei se eles pensavam que os homens teriam uma atitude ameaçadora. Bem, disse Megan. Ele me falou e eu apenas o fitei. Aí ele falou algo para o outro homem, que por sua vez falou com os outros. Não foi uma conversa longa, falava em monossílabos. E no instante seguinte, eles tinham pulado de volta para dentro do aparelho. Perguntei-lhe se eles tinham subido uma escada para entrar no veículo. Não havia escada, mas a abertura estava a cerca de 1,22 m acima do solo. A porta estava no meio do lado oposto daquele onde nós estávamos, mas pelo visto eles pareceram apenas entrar. Uma hora a porta estava aberta e no momento seguinte ela já estava fechada. Então eu não vi quando ela se fechou. Passaram-se segundos depois da porta fechada e Megan começou a ouvir um zunido. Parecia-se com um barulho de abelhas na colmeia. E esta foi a descrição mais precisa que ela conseguiu me fornecer. De repente, as pernas do aparelho se alongaram até alcançar mais de 3 vezes seu tamanho anterior. As pernas saíam debaixo do aparelho e se alongaram, alcançando o tamanho do próprio objeto quando ele ainda estava no solo. Foram as palavras dela. Fiz um estimativo de que o tamanho total alcançado deveria ser de 6 metros de altura e perguntei a Megan se ela concordava. Acho que sim. Enquanto isso, André estava descendo o morro na maior velocidade na escuridão, mas parou ou ouviu o zunido. Megan, por sua vez, deu um passo para trás e ela estava com medo, não sabia o que estava por acontecer. E ela disse: eu estava com um pouco de medo e não sabia se deveria correr ou não. Mas de repente o objeto pareceu endireitar-se, movendo-se um pouco para a esquerda. Depois de onde eu estava, as pernas começaram a ser recolhidas pelo aparelho. Pareceu parar por mais 1 ou 2 segundos e depois disparou em direção ao céu em grande velocidade. As nuvens estavam bem baixo naquela noite. O conjunto parecia ser novamente apenas uma luz cor-de-rosa e foi-se rapidamente em linha reta para dentro das nuvens. Levou 30 segundos para sumir, mas as nuvens continuaram rosadas durante bastante tempo depois disso. Quanto tempo tinha levado desde o momento em que observaram o objeto e o momento em que ele desapareceu? Pergunta. Eu acho que deve ter levado uns 10 minutos ao todo. É difícil calcular o tempo sem relógio, mas Megan riu. Garanto que pareceu muito mais. Lembro que minha boca ficou seca, terrivelmente seca, quando gritei para André e avisar o pai. Eu estava realmente apavorado. Normalmente sou uma pessoa extrovertida, interessada nas coisas, portanto eu estava muito interessada no que estava se passando, mas ao mesmo tempo estava amedrontada. Não dá para explicar, foi o que de mais esquisito já vi em minha vida. E o que ela fez quando o aparelho se foi? Pergunta. Fiquei olhando ainda durante algum tempo e depois André voltou ao topo da escarpada e ficou observando comigo. Ele tinha parado de correr ao ouvir o zunido e eu disse para ele: viu, já subiu. Ele, que também estava observando, disse apenas: sim, vejo. Perguntei se eles tinham notado a existência de um motor. Na hora da partida do veículo. Não, havia um pouco de brisa e não tive a menor impressão da presença de jatos ou labaredas ou algo assim. E nem mesmo de mais vento. Eu estava friozinho e ventava, mas era o mesmo de antes. Perguntei o que é que eles fizeram depois. Ficamos ainda no lugar uns minutos, totalmente confusos. Depois desceram depressa o morro até chegar em casa. A primeira intenção de Megan tinha sido de acordar imediatamente o marido, mas ao voltar, ela se deu conta de que a esta altura não tinha nada que ela pudesse fazer. Afinal, a nave já se fora e era madrugada. Paul era gerente de uma oficina e seu trabalho implicava longas e cansativas horas de ação. Ele vivia cansado e Megan mencionou que receava que o esforço e o desgaste de seu trabalho poderiam levá-la a ter um ataque do coração. Saía para o trabalho de manhã cedo e voltava tarde da noite. Megan sentiu que não seria justo acordá-lo só para contar-lhe a história. Bastaria fazê-lo na manhã seguinte.
Contudo, André insistia em acordar seu pai logo, para contar-lhe tudo. Megan tinha dito, não vamos acordá-lo, porque ele está muito cansado e... O que é que ele poderia fazer a esta altura? Perguntava. Ela reiterou que ela havia refletido e que tinha chegado à decisão de não acordá-lo. Ele nunca dorme o suficiente mesmo. Megan e André ficaram um pouco mais sentados na sala de estar, lembrando o acontecido. Perguntei-lhe se tinha pensado em telefonar para a polícia. Megan respondeu, não me ocorreu. Pensei que tinha sido algo fora do comum, mas não tinha a menor ideia de como deveria me comportar. Além disto, agora já era mais de 1 hora da madrugada e só o que nos restava fazer era ir para a cama. Na manhã seguinte, André resolveu testar o irmão caçula Gary, que lhe contando a história. André falou para Gary, você acreditaria em mim se eu dissesse? Pergunta. Quando André terminou de contar por alta a história ocorrida na noite anterior, seu irmão respondeu logo, não, com bastante firmeza. Depois André telefonou para o pai no seu trabalho. Ele tinha saído muito antes dos outros de casa acordarem e constatou que ele esteve um pouco cético no começo, mas quando André lhe contou que Megan estava junto e tinha visto o aparelho também, já mudou de ideia. Megan contou, eu também falei com Paul, contando-lhe tudo, perguntei-lhe o que achava disto. E ele comentou, deve ter sido um UFO, parece que foi UFO. Ele só me perguntou se era verdade mesmo, se realmente acontecera. Aí me disse que eu tinha de telefonar para os jornais. Ao ir para a cidade, Megan tinha notado por aqueles dias um letreiro que dizia Diários Associados. Ela resolveu telefonar para eles, apesar de pensar que com certeza eles achariam que ela estava doida. Mas André tinha visto mesmo que eu. Não era possível nós termos inventado aquilo, ou tê-lo chupado pelo dedão, expressão inglesa. Ela afirmou enfaticamente. O homem que a atendeu no jornal disse, espere um instante, quero falar com um de meus colegas a respeito disto, voltarei a lhe telefonar. Assim fizeram, continuou Megan, e perguntaram ao André se ele tinha assistido Guerra nas Estrelas ou Contatos Imediatos do 3º grau, e André respondeu negativamente. Ele se sentia tão mal, tão embaraçado a respeito da história toda, que nem sabia o que estava dizendo. Desde então, Megan, André e a família Kesset receberam inúmeros telefonemas e visitas, alguns de jornais e outros de particulares. Houve brincadeiras de mau gosto, até cruéis, sem pé nem cabeça, mas infelizmente deve-se aceitar o fato que existem pessoas descrentes no mundo inteiro. Um dos telefonemas foi de um homem que se dizia do jornal Daily Mirror, de Londres. Deu seu nome e endereço e prometeu a Megan que, em troca de direitos exclusivos para a sua história, seu jornal lhe proporcionaria uma viagem aérea para ela e sua família, a Inglaterra e a França para umas férias de 2 semanas, com todas as despesas pagas. Megan não tinha pensado em ganhar dinheiro com sua história, mas a oferta parecia maravilhosa e Paul nunca mais tinha voltado à França para rever a família desde que emigrara para a África do Sul há muitos anos. Megan ficou deslumbrada e aceitou. O homem marcou para passar lá no sábado, no dia 13, às 2 da tarde, para obter fotos e ouvir a história. A família Casey estava agitadíssima com a possibilidade disso tudo. Mas no sábado não apareceu ninguém, nem telefonaram. O motivo de uma farsa desta torna-se para mim totalmente inexplicável. Megan recebeu também telefonemas sérios da Inglaterra e da América. The Nature, em Killer, um dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos, queria que ela se deixasse hipnotizar. Mas ela se esquivou disto. Ela disse, André é um menino de 12 anos, portanto está numa idade difícil, eu não gosto de hipnose. Declarei para eles que, na hora que quisesse, eu me submeteria a um detector de mentiras, mas a hipnose, isto é muito diferente. Ela riu. Talvez se eles combinarem de me dar um seguro enquanto estou sob hipnose, neste caso pode ser que eu aceitasse. Porque acontece coisas na hipnose, o hipnotizador poderia dizer, o que aconteceu quando você entrou no aparelho? Pergunta. E ele poderia também estar sugerindo outras coisas que eu sei que nunca fiz. Tentei explicar para mim que, embora achasse totalmente confiável a regressão hipnótica, eu também achava que ela não a prejudicaria, mas àquela altura ela não ia mudar de ideia. Na quinta-feira, 4 de janeiro, Megan e André voltaram para o local onde eles tinham visto aterrissado o aparelho. Não havia nada de anormal, a pista não apresentava marcas e apesar da areia
do lado da estrada está um pouco mexida no lugar onde os homens tinham ficado em pé. Megan me relatou que havia lá perto homens trabalhando numa vala e poderia ter sido eles os responsáveis pela areia revolvida. Havia setores da vala que ainda não estavam aterrados e poderia ter sido este o motivo da areia remexida. Ela explicou. Perguntei se eles tinham sentido alguma consequência posterior fisiológica e Megan garantiu que não. Não há um ponto de interesse no fato dela ter admitido que mais tarde teve uns sonhos muito marcantes e que tem certeza de que foram inspirados pela sua experiência. No domingo 14 de janeiro, minha filha Lindsay me levou de volta para Mandalore. Megan, André, Shake, o cachorro e Gary nos levaram para o exato local da estrada onde tinha estado o aparelho. Marca o tempo que levamos a pé da casa deles até lá, andando calmamente até o aterro lá em cima e levamos menos de 5 minutos. Além do topo da estrada e do lado afastado da casa existe um grande trecho de terreno descampado. À esquerda e longe no fundo, ao menos algumas centenas de metros de distância, tem o velho depósito de lixo de mina. Megan me informou que nós estávamos pisando em cima do lugar de uma velha mina de ouro. Logo notei que perto do local que Megan nos indicou como sendo onde o aparelho havia pousado estavam os fios de energia elétrica. E este era justamente o ponto da estrada onde estas linhas elétricas se cruzavam. Não havia outros condutores de energia na redondeza. Os que entendem de ufologia no mundo inteiro sabem que geralmente é relatado que UFOs gostam de pairar ou de parar onde tais linhas de energia elétrica se encontram. Enquanto eu pisava no local onde tinha pousado a nave, chamei Shake. Ele veio correndo, não mostrando nenhum sinal de medo do local. Parece claro que não havia permanecido rastro de cheiro ou outra recordação dos quais ele pudesse se atemorizar. Contudo, é importante salientar que tinha chovido forte por lá desde a noite de 3 e 4 de janeiro. Isto poderia ter destruído qualquer vestígio existente. Não havia sinais de fogo no piche, e como não existe folhagem naquele lugar, eu não podia procurar mais provas. Examinei cuidadosamente o terreno de cada lado da estrada até uma distância de 3 a 4 metros, mas nada detectei de fora do comum. Onde os homens estiveram trabalhando, agora a vala estava aterrada, portanto qualquer sinal de remoção da areia a esta altura não existiria mais. Posteriormente contatei o Dr. W. M. Arlers, da Universidade do Planetário de Witwatersrand, que me disse não ter motivo para pôr em dúvida as palavras da senhorita Kaiser e de André, que estava dizendo a verdade. Tom Gary, também membro do planetário, foi um dos poucos mais reticentes. Frank Morton, um dedicado pesquisador da NICAP, outra organização de pesquisa sobre UFOs baseada nos Estados Unidos, informou-me que, ao interrogar os vizinhos de Megan, eles contaram-lhe que ela era uma mulher de muita imaginação. Além de achar que tal crítica não tenha valor, pois pelo menos 5 em 10 mulheres devem ter muita imaginação. Depois fiquei sabendo que esta era a opinião de apenas uma vizinha. Posteriormente, Morton taxou o caso todo de fraude, baseando suas conclusões sobre a falta de evidências físicas e o fato de Megan não ter imediatamente acordado o marido ao voltar para casa. Para mim, as conclusões de Morton são por demais frágeis. No domingo, tive a oportunidade de ter uma conversa a sós com Paul Quezet. Ele me afirmou: minha mulher é uma pessoa de nervos muito tensos, mas ela nunca pronunciaria uma mentira. O que mais tem me preocupado neste caso é o fator tempo. Megan tinha anotado a hora em que André entrou para a sala de estar, faltando 10 minutos, ou quase para a meia-noite. 1 ou 2 minutos depois, ela saiu para chamar o cachorro. Levaram 5 minutos para chegar ao alto do aterro. Megan informou que ficaram uns 10 minutos observando o aparelho. Levaram mais 5 minutos para voltar a casa. Isto daria conta de uns 25 a 30 minutos. Porém, quando Megan olhou novamente para o relógio, pouco depois de entrar em casa, ele marcava 5 minutos para 1 hora. A meu ver, existe ainda uns 20 a 30 minutos inexplicados. Depois de uma semana da minha volta ao Zimbábue, em 25 de janeiro, Lindsay me telefonou para dizer que Megan tinha aceito se submeter à hipnose.
Mas somente se eu também estivesse presente. Telefonei para Megan dizendo que seria caro demais para mim encetar outra vez um voo para lá, mas que eu poderia pedir para um psiquiatra confiável cumprir sua regressão, se ela assim quisesse. E ela aceitou. Eu me sentia muito excitada por ter conseguido esta nova possibilidade. Estou mais do que certa de que não podemos aceitar a hipnose regressiva como relato factual daquilo que aconteceu anteriormente. É uma ciência muito recente, pouco exercitada e demais dependente do próprio hipnotizador. Apesar disto, achava que mais um passo estava cumprido para a continuação desta pesquisa e que eu tinha ganho a confiança de Megan, algo que não é sempre tão fácil de ser obtido por parte do investigador de UFOs. Capítulo 18. Prosseguimento e fecho do caso Mandalore. Para minha sorte, surgiu-me uma oportunidade para realizar um documentário sobre UFOs com Sabak, companhia de radioprodução da África do Sul, em junho de 1979. O produtor seria Peter Spinks, de Durban, e dar um encontro dele. Consegui marcar com Megan para que ela se achasse na entrada do consultório do médico hipnotizador às 11 horas da manhã da quinta-feira do dia 21 de junho. Vocês devem estar lembrados que a história de Megan tinha sido posta em descrédito por um investigador de UFO da África do Sul. E tal fato tinha tido bastante repercussão na África do Sul, nos jornais dominicais, sem contudo fazer qualquer referência ao nome de Megan, e assim não lhe proporcionando a oportunidade de defesa. O investigador tinha declarado: os vizinhos relataram que Megan era muito imaginativa. Ao tentar estabelecer a fonte desta acusação, descobri que apenas uma vizinha a formulara. De qualquer maneira, o fato de ser muito imaginativa não me parece condenável. Eu sou muito imaginativa. O investigador criticou Megan por não ter corrido para casa para acordar seu marido imediatamente, e ela só o tinha informado do incidente na manhã seguinte. Será que o investigador estava ciente de que Paul estivera adoentado pouco tempo antes disso, trabalhava duramente, descansava facilmente, e que foi para salvaguardar a saúde do marido que Megan não tinha acordado? Pergunta. O investigador salientou o fato de não ter encontrado vestígios físicos no piche, no local da aterrissagem do aparelho. Não aceita a validade desta declaração. É raro encontrar vestígios de aterrissagem, em especial no piche ou asfalto endurecido. Tivesse sido a aterrissagem em terra macia, ele aí teria um ponto favorável. O investigador afirmou que Megan tinha se recusado a se submeter a um teste de detetor de mentiras. Isso não é verdade. Quando me encontrei com Megan em 11 de janeiro, ela já tinha aceito esta proposta. É verdade que ela se recusara a submeter a hipnose agressiva. Mas milhares de outras pessoas teriam feito o mesmo. O médico pediu para Megan relatar a história de sua experiência com o UFO. Em seguida, atestou com um aparelho de reação cutânea galvânica. Acho que seria possível conseguir uma leitura de base, dada a ansiedade que tinha tomado conta de Megan. Ela é uma pessoa de nervos muito tensos e, juntamente com juntando sua recente experiência e seu receio de hipnose, não é de surpreender se ela estivesse super nervosa. Infelizmente o tempo era curto demais e resolveu-se que sua hipnose ficaria para tarde.
apesar de eu ter que pegar meu avião de volta neste horário, portanto não me seria mais possível assistir a hipnose pessoalmente, mas o médico gentilmente prometeu-me gravar tudo e me enviar a fita pelo correio. Apesar de ser impossível até hoje aceitar de maneira total a hipnose agressiva, achei a relembrança de Meiga extremamente interessante. Durante a regressão era óbvio que ela frequentemente estava repetindo as palavras que lhe foram endereçadas pelos seres. Nos pontos em que isto aconteceu, grifei as palavras para que não haja confusão. Segue a transcrição completa da gravação, não tendo sido omitido trecho algum da conversação. Médico: quero que você me descreva tudo o que lhe aconteceu na noite do dia 3 de janeiro. Megan: tem uma luz estranha. Médico: o que é que você está fazendo? Pergunta. Megan: estou indo de encontro a ela. Nós, André e eu. Médico: o que é que você está vestindo? Pergunta. Megan: um vestido leve. Está fazendo um pouco de frio naquela noite. Um pouco de frio. Médico: sim. O que é que está acontecendo agora? Pergunta. Megan: as nuvens estão baixas. André e eu estávamos subindo lá, porque parece que desceu um avião. Tenho certeza que é um avião que caiu. Médico: e agora o que é que está acontecendo? Pergunta. Megan: estou chegando lá. Não é um avião, é um negócio esquisito, alguma coisa, não sei o que é. Dá um profundo suspiro. Médico: sim, descreva o tempo todo. Tudo que você está fazendo, tudo que você está vendo. Megan: André está atrás de mim, quero ir ver se posso ser de alguma ajuda. É bem curioso, não é um avião comum. Não é comum. Médico: não posso ouvir. Megan: é esquisito mesmo. Tem uma luz engraçada em cima, muito engraçada. Uma luz cor-de-rosa que é luz. É muito estranho mesmo. Algumas pessoas estão saindo. Olha, André. Médico: não estou ouvindo. Megan, mais alto: olha, André, olha. Estão usando uns ternos engraçados. Médico: como eles se parecem? Pergunta. Megan: há dois homens conversando, outros estão andando do outro lado. Eles se curvam, depois ficam de pé. Agora um deles me vê, sussurrando. Ele me vê, ele me vê. Médico: como você está se sentindo? Pergunta. Megan: estou com um pouco de medo, engraçado. O outro me vê. Médico: está tudo muito tranquilo? Pergunta. Há barulho? Pergunta. Megan: não, está só ventando um pouco. É uma noite de vento, mas não venta demais. Médico: você está ouvindo o vento? Pergunta. Megan: um pouco. Que homem engraçado, ele está de barba, está me olhando. Ri, homem engraçado, ele tem barba e ele me olha. Sua pele é escura, sua roupa é diferente, esquisita. Mas não tem nada na cabeça. Mas o outro tem, e todos os outros têm, menos um. Muito estranho, muito esquisito. Quero perguntar se posso ajudar. Se eles se machucaram, mas não parecem feridos, parecem normais. Que negócio mais esquisito, parece um pouco com um ovo. Médico: e agora o que é que está acontecendo? Pergunta. Megan: ele me viu e viu André. Ri, engraçado. Acho que ele também ficou um pouco amedrontado. Ele me fez uma reverência e olhou dentro de meus olhos. Médico: como eram os seus olhos? Pergunta. Megan: comum. Médico: você está perto deles agora, Megan? Pergunta. Megan: estou bastante perto, não muito longe. Médico: a quantos metros de distância? Dá para calcular? Pergunta. Megan: uns 90 centímetros. 1,5 m, 1,80 m, não sei, não tenho certeza. 1,80 m daria o tamanho de uma pessoa. Sim, isto mesmo, é isto. Médico: o que é que está acontecendo agora? Pergunta. Megan: ele está me perguntando. Médico: perguntando? Pergunta. Megan: está me perguntando. Médico: não estou ouvindo, Megan. Megan: ele quer que eu entre, mas não posso ir embora. Tenho crianças. Médico: você está dizendo isto para ele? Pergunta. Megan: ele quer que eu vá embora, mas tenho crianças, não posso entrar. Vem ver, André. Olha para o André. André, vem cá. Médico: bem, o que é que está acontecendo agora? Pergunta. O que é que eles estão fazendo com você agora, Megan? O que é que eles estão fazendo? Pergunta. Megan: venha para dentro, venha embora. Olhe dentro de meus olhos, venha, entre. Não posso entrar, tenho que ir. Tenho filhos, médico.
Eles estão tocando em você? Pergunta. Meiga, sim, sim. Ele está me puxando pelo braço. André, vai buscar seu pai. Médico, e agora o que está acontecendo? Pergunta. Meiga, não, eles estão entrando depressa. André, vem para cá. André, vem cá, vai buscar seu pai. Vocês sabem, eu não posso, tenho um filho. Eles sentiriam demais a minha falta, vocês sabem. Sentiriam demais, eles me amam, não posso ir embora. Médico, o que eles estão fazendo agora, Meiga? Meiga, entra, dá uma olhada. Médico, que língua ele está falando? Pergunta. Meiga, está falando em inglês, porque ele não pode falar inglês? Pergunta. Médico, o que é que ele está dizendo? Pergunta. Meiga, entra e dá uma olhadinha, você sabe que gostaríamos de levá-la embora. É um lugar lindo onde estamos, muito bom. Você vai se sentir feliz lá. Mas, e o meu filho? Pergunta. Ele é o menorzinho. Ele ficaria apavorado, sozinho. É muito sozinho. Não posso permitir que ele fique só. Olhe para dentro de meus olhos. Sim, estou olhando para dentro de seus olhos. Olhe para dentro de meus olhos. Olhe para dentro de meus olhos, médico. O que é que ele está fazendo com você, Megan? Pergunta. Megan. Ele está lá de pé. Ele está me dizendo para olhar para dentro de seus olhos. Médico. O que é que você acha que ele está fazendo com você? Pergunta. Megan. Ele não é ruim. Ele não está tentando ser mal. Acho que ele apenas quer que eu vá embora com ele. Mas não posso ir embora. Tenho crianças. Acha que meu marido não ia se importar, mas e a criança? Pergunta. E o meu caçulinha? Pergunta. Não posso deixá-lo. Médico. Eles estão entendendo isso? Pergunta. Meiga. Sim, estou mostrando para ele. Estou mostrando. Mas ele entende. Ele está falando em inglês. Médico. O que é que está acontecendo agora? Pergunta. Meiga. André. Entrei, André. Vem cá. Você pode pular lá dentro para cima antes de mim. Médico. Como é lá dentro? Pergunta. Meiga. Não sei. Tem cadeiras e tem também outras coisas em volta. Luzes esquisitas, luzes engraçadas. Médico, você agora está dentro do veículo? Pergunta. Meiga, é uma embarcação, não é um veículo, é uma aeronave. Médico, como ele é por dentro? Pergunta. Meiga. Tem painéis, tem cadeiras e tem uma mesa no centro. Médico. Quem mais está lá? Pergunta. Meiga. Não vieram os outros, mas por alguma razão não lhes foi permitido falar. Mas estão sorrindo, não são maus, pedem que eu me sente, mas estou com um pouco de medo. Acho que poderia querer me levar embora. Agora estou pulando para fora. Não posso ficar mais. Não posso ficar mais porque não posso, sabe? Eu apenas tinha pensado que alguém tivesse se machucado. Megan. De onde vocês são? Pergunta. De onde vocês são, médico? O que é que eles responderam? O que é que eles respondem a isto? Pergunta. Ele responde. Meiga. Sim, creio que sim, médico. O que ele está dizendo, Meiga? Meiga, não sei, médico. De onde ele é? Meiga, não sei, médico. O que você acha que eles iriam fazer com você? Pergunta. Meiga. Querem me levar embora com eles, médico. O que é que eles fizeram com você? Pergunta. Meiga, não sei, eles não são maus. Não são maus. Médico, você ainda está dentro do aparelho? Pergunta. Meiga, não, pulei para fora. André vai buscar seu pai. E agora o que está acontecendo? Médico, pergunta. Meiga, bem, eles têm que ir, mas ele me pediu para olhar para dentro de seus olhos. Olha para dentro de meus olhos. Sim, gosto de seus olhos. São fantásticos e tem qualquer coisa neles. Olha para dentro deles. Médico, e agora, Meiga? Pergunta. Meiga, olha para dentro de meus olhos, olha para dentro de meus olhos. Sim, não me importo de olhar para dentro de seus olhos. Nossa. Médico, o que é que ele está fazendo? Pergunta. Meiga, ele me disse algo, não recordo. Médico, era como? Pergunta. Meiga, ele está me dizendo que eu devo. Ele está me dizendo alguma coisa, não recordo. Médico, parecia o quê? Pergunta. Meiga, não sei, médico. Como você reage diante daquilo que está dizendo? Pergunta. Meiga, apenas olhe para dentro de meus olhos e eu vou dizer algo. E você depois vai esquecer o que eu disse. Você nunca vai lembrar o que eu disse. Médico,
Agora você vai relembrar. Você agora pode relembrar tudo. Nega, eu posso, mas não posso. Não relembro, não sei. Médico. O que é que está acontecendo agora? Pergunta. Nega. Quero relembrar, mas não consigo. Médico. O que é que eles todos estão fazendo agora? Pergunta. Nega. Todos já pularam para dentro. Médico. E agora? Pergunta. Nega. Eu queria ter dado uma volta, mas não posso dar uma volta. Como é que se pode dar uma volta dentro de um negócio? Quando os seus filhos ficaram em casa? Pergunta. Eles não querem me levar só para dar uma volta. Eles querem me levar embora de vez. Eu sei que eles querem. Médico. O que eles estão fazendo agora? Pergunta. Já fecharam a nave? Pergunta. Megan. Sim, médico. E agora? Megan. Está indo embora. Suas pernas estão subindo e está ficando compridas. Médico. E agora? Pergunta. Megan. Eu volto para trás correndo um pouco. Não estou sabendo se eles estão querendo me atropelar ou não. Mas acho que não. Médico. Já foram? Pergunta. Megan. Pois é, se foram. Graças a Deus. O médico gentilmente concordou em gravar também as suas conclusões para mim. Eu citarei na íntegra. Devo admitir que este negócio é um registro bem estranho. A impressão que tirei dele é de uma fantasia histérica. A hipnose parece ter lançado para um estado de desassociação dentro do qual ela deixou sua fantasia correr a todo vapor. Ao ter o cúmulo de declarar que o marido não ia sentir sua falta e sim só as crianças. Você deve relembrar que, quando coloquei o medidor galvânico de sensibilidade de epiderme nela, foi impossível conseguir uma leitura básica. Havia muita ansiedade e tensão, e não há a menor dúvida que se trata de uma mulher de nervos extremamente tensos. Mas, pela impressão que eu tive ao observá-la sob hipnose e ouvindo-a, e juntamente o material então produzido, certamente é tudo muito fantasioso. Minha opinião é que estamos na pista errada. Pensei que era mais uma histérica, dotada de um poder de fantasia muito grande, profundamente influenciado pelo filme a que assistiu. É difícil avaliar a criança, André, sobre se ele entra nisto com ela como uma espécie de fully adex, ou se eles estão entrando neste jogo de fantasia vendo o que querem ver e ouvindo o que querem ouvir. Não há dúvida que existe esta possibilidade, mas tenho que afirmar que não estou particularmente impressionado com o seu caso de regressão. Claro que não posso questionar as conclusões profissionais do médico. Contudo, como pesquisador de UF de muitos anos de experiência e tendo, além do mais, estudado a fundo o caso de Megan, mantenho minhas reservas quanto às observações do médico. Vamos examinar algum dos fatos. Se realmente André estivesse envolvido com Megan em uma fantasia a dois, uma consequência certa seria dele ter visto exatamente as mesmas coisas que ela viu. Mas quando os dois homens se abaixaram do outro lado do aparelho, Megan não os viu pegar areia com suas mãos e deixá-la filtrar por entre os dedos, apesar dela ter percebido que, quando ele se abaixou para uma reverência e dizer algo, ela não conseguiu lembrar nenhum detalhe do que teria sido. André, por outro lado, foi capaz de me dizer que, apesar da palavra não lhe ter sido familiar, ele notou que tinha 3 sílabas. Megan relatou ter visto uma luz reluzente cor-de-rosa em volta do aparelho, mas sem conseguir apontar sua origem. André, em seu desenho, mostrou que havia uma luz no topo e outras em cada lado da porta. Observando que as perguntas principais não foram formuladas, ainda acho que o hipnotizador poderia ter conseguido um depoimento mais detalhado de Megan quando ela descreveu uma luz esquisita no topo. Ele poderia ter perguntado por que ele achava que isto era esquisito ou engraçado. Ela fala dos homens dizendo eles estão vestidos de maneira engraçada. De novo, ela poderia ter entrado mais aprofundadamente na questão, dada a sua descrição facial. Quando ela disse que o aparelho parecia um ovo, ele deveria ter pedido para que ela se alongasse na resposta. Nele diz: ele está falando inglês? Pergunta. E depois de uma pausa agressivamente: por que ele não pode falar inglês? Perguntou. Presume-se que o líder teve sua atenção chamada pelos seus homens por estar falando inglês com Megan. A língua dela. A descrição do interior do veículo deveria ter sido abordada exigindo maiores detalhes. Ela viu cadeiras. Que tipo de cadeiras? Pergunta. Havia uma mesa no centro da sala. Que tipo de mesa? Pergunta.
Os painéis em volta da sala eram de madeira ou de que material? Pergunta. Havia luzes engraçadas, poderíamos ter conhecido maiores detalhes sobre elas? Pergunta. Em análise final, o trecho mais significativo da gravação é o ponto onde o comandante do aparelho pede a Megan para olhar para dentro de seus olhos enquanto ele lhe diz algo enquanto lhe diz algo que ele quer que ela esqueça. Megan não conseguiu relembrar o que lhe foi dito, apesar de ser bastante surpreendente, chocante talvez. Ela deve ela ter avaliado pela expressão nossa, tivesse havido outra sessão de hipnose mais profunda e talvez isto tivesse ficado esclarecido. Em resumo, esta regressão de Megan demonstra claramente que o hipnotizador pouco ou nada leu a respeito das experiências com UFOs. Ele achou o relato estranho, embora relacionado com experiências normais. Não existe nada de normal na ocasião de um encontro com o UFO. Na denominação do professor Heineken, ele também menciona o fato que Megan tinha assistido ao filme Contatos Imediatos Terceiro Grau. Este médico assistiu ao filme? Pergunta. E se assim for, de onde ele viu no filme um ufovoide com humanoides de pele escura? Pergunta. É fácil colher vários incidentes do caso de Mandalore, dos quais nenhum deles está relacionado ao filme. Tenho certeza que André e Megan não estavam mentindo. Na hipnose, o vocabulário de Megan é limitado e suas descrições não poderiam ser catalogadas como evocativas. Este pormenor é um contraste direto com o modo dela se expressar em conversação normal. Em setembro de 1979, junto com uma amiga que é uma cientista responsável, visitei novamente Megan e sua família e deixei que ela ouvisse a gravação de agressão. Eu tinha esperança que ela consentisse em se submeter a outra hipnose, talvez uma ou mais sessões, para descobrir se algo de significativo viria à tona. Também esperava que ela deixasse André fazer a regressão com o médico. Mas até hoje, Megan tem se oposto energicamente a uma segunda regressão, apesar de o hipnotizador ter se mostrado disposto a realizar a nova sessão. André, desde o começo, não queria se submeter à hipnose. Isto também, em virtude de certos religiosos de seu colégio, terem persuadido que toda a sua experiência foi de fato trabalho do diabo. É uma pena ter que botar um ponto final naquele que considero um dos casos mais interessantes que já encontrei na África do Sul. Capítulo 19. Onde estão as respostas? O leitor agora teve a oportunidade de ler a respeito dos fatos de alguns dos mais importantes casos de UFOs na África do Sul nos últimos anos. Apesar disso, a não ser várias referências que fiz para ilustrar casos semelhantes em outros lugares do mundo, o homem vive numa ignorância abismal a respeito daquilo que realmente está ocorrendo em outros países. Quanto a objetos voadores não identificados, portanto, considero importante, antes de começarmos a querer analisar algumas das possíveis respostas ao enigma dos UFOs, aprender algo a respeito dos acontecimentos UFOs em outros países. Sábado, dia 21 de outubro de 1978, Frederic Valentich, 20 anos, levantou o voo sozinho do aeroporto de Morumbi, Victoria, Austrália, para uma viagem de 160 km até King Island. Seu avião era um Cessna 182L e Valentich estava incumbido de transportar caranguejos de rio para fornecer ao corpo aéreo de treinamento de oficiais em uma atividade rotineira, a hora pouco depois das 18 horas. Às 19h06, tinha que entrar em contato com a unidade de serviço de voo de Melbourne. Durante uns poucos minutos, os trechos de transmissão de rádio citados em seguida foram obtidos diretamente da fita. Piloto, existe algum tráfego conhecido em minha área abaixo de 5.000 pés? Pergunta. Controle de tráfego, nenhum conhecido. Piloto, parece ter uma grande aeronave abaixo de 5.000.
Controle de tráfego. Que tipo de nave? Pergunta. Piloto. Não posso afirmar. Ela possui 4 luzes brilhantes, parecendo ser luzes de aterrissagem. Neste momento, um avião acaba de passar sobre mim, pelo menos a 1000 pés acima. Controle de tráfego. É um avião de tamanho grande? Pergunta. Confirme. Piloto. Desconhecido. Nesta velocidade em que voa, existem naves da Força Aérea na vizinhança? Pergunta. Controle de tráfego. Não existe avião conhecido na vizinhança. Piloto. Está se aproximando agora do leste em minha direção. Parece-me que está brincando comigo. De algum modo, está voando acima de mim. Já umas 2, 3 vezes desenvolvendo a velocidade que não pude avaliar. Controle de tráfego. Você consegue descrever o avião? Pergunta. Piloto. Não é um avião. Não é um avião. Agora está passando por aqui. Seu formato é comprido. Não dá para identificá-lo melhor no momento. Parece estar estacionário. O que estou fazendo é orbitar. E o negócio está orbitando junto, em cima de mim. Ele tem uma luz verde, parece metálico, bastante reluzente. Do lado de fora, acabou de sumir. No diálogo do piloto existem interrupções, mas escolhi os pontos que me parecem mais relevantes. Piloto. Você está sabendo que tipo de aeronave tenho aqui? Pergunta. É militar? Pergunta. O motor está se comportando áspero, parando, e o negócio está falhando. Controle de tráfego. E o que você pretende fazer? Pergunta. Piloto. Estou me dirigindo a Kingsland. Aquela estranha aeronave está novamente pairando por cima de mim, mas não é um avião. Ouviu-se um clique metálico muito estranho e de repente foi perdido todo e qualquer contato. Não houve mais nenhum relatório de Valentich. Um membro do departamento de transportes disse que Valentich não possuía muita experiência como piloto. Ele até sugeriu que o piloto estivera voando de cabeça para baixo, sem nada notar. E teria visto suas próprias luzes refletidas no mar. A família de Valentich se aborreceu ao ouvir estes comentários e contestou várias vezes, refutando-os. Guido Valentich, o pai do piloto, disse: meu filho é uma pessoa muito positiva e não fala bobagem. Ele era bom aerobata e teria notado na hora se sua posição de voo estivesse errada. Fred era muito sério quando se tratava de voo e nunca teria pensado em aprontar uma brincadeira. Valentich era um piloto de nível instrumental e estava próximo de obter sua licença comercial. Voei com ele várias vezes. Ele é um bom piloto. Seu pai falou. O departamento de transporte me esclareceu que o ato de inverter o voo de uma aeronave teria sido algo bastante fácil de ocorrer. Mormente, seu piloto não tinha ainda adquirido muita experiência. 8 aviões e mais um de reconhecimento de longo alcance Orion da RAF, Real Força Aérea Australiana da África, tinha desenvolvido uma procura minuciosa do avião e do piloto desaparecido. Deram uma varrida entre Kingsland e o cabo Otway. Ao longo desta busca, a tripulação do Orion avistou uma mancha de óleo tarde da noite, quinta-feira, 26 de outubro, e jogou um sinal luminoso em sua direção. Eles então contrataram um barco para ir recolher uma amostra do óleo para poderem apurar se era combustível de avião ou não. Correu depois o boato que o óleo provinha de um navio e não do avião desaparecido. Quando surgiu o assunto em um contato UFO, a imprensa logo relatou que Fred Valentich era um convicto crente do UFO, como se isto fosse imediatamente colocar na berlinda dessa história. O pai de Valentich confirmou isto. De fato, meu filho acreditava em UFOs do espaço exterior. Ele já teve vários avistamentos de objetos misteriosos. Prefiro acreditar que Fred foi perseguido por um UFO que estava vivo e passando bem em outro planeta, a julgá-lo morto no fundo do oceano. Assim como muitas outras pessoas, Guido Valentich estava se perguntando: o que mais explicaria esse mistério? Pergunta. Ken Williams, do Departamento de Transporte, disse: Valentich tinha fornecido sua velocidade, atitude e posição um instante antes de desaparecer. Isto foi de valia para os investigadores, para poder calcular o ponto exato onde seu avião teria caído, se isto tivesse acontecido. Apesar de todas as explicações, os investigadores do transporte federal australiano se confessaram intrigados com o desaparecimento de Valentich. Um recente relatório publicado pela Australian Annual Flying Saucer Review nos forneceu um relato muito mais extenso e exato sobre o contato de rádio tido entre Valentich e o
controle de tráfego também informaram os investigadores de UFOs naquela área que haviam ocorrido mais de 50 avistamentos registrados em Cabo Otway antes e depois do sumiço de Valentins. Alguém havia comentado que caranguejo não era vendido à noite, portanto foram questionados os motivos que levaram Valentins a procurar Kingsland, mas esta suspeita foi logo descartada. Outras tentativas para colocar em descrédito parte do relatório UFO falharam, mas em quase cada caso foi encontrado UFO e o meio de estabelecer uma explicação razoável normal. A primeira vez que o desaparecimento de um piloto tenha sido atribuído a UFOs e tem um forte pressentimento que não seria a última, tampouco. Em novembro de 1979, Manuel Tejada, 42 anos, piloto de um avião Caravelle do transporte aéreo espanhol, partindo de Ibiza para as Ilhas Canárias, teve que fazer uma aterrissagem forçada no aeroporto de Valência. Tejada conta que estava a apenas 16 km de Ibiza quando o sistema de radar começou a piscar e notei a presença de um objeto diretamente no caminho da minha rota de voo. Tanto Tejada quanto o seu copiloto viram duas luzes brilhantes vermelhas que subiam e desciam em frente ao seu aparelho. A bordo havia 119 passageiros e Tejada começou a se preocupar com aquelas luzes e resolveu fazer uma aterrissagem de emergência. Mesmo depois disso, as duas luzes ainda estavam visíveis e desapareceram somente quando 4 caças Phantom da Força Aérea Espanhola subiram rugindo em seu encalço para investigar. Um dentre os muitos passageiros comentou que as luzes pareciam estar na ponta das asas de um grande veículo espacial. Teria sido imaginação ou observação concreta? Pergunta. Os militares espanhóis trataram o assunto com seriedade, encomendando uma investigação meticulosa. Em 30 de dezembro de 1978, uma equipe de televisão que voava em avião Safer Argosy de Kaikoura, na costa da Nova Zelândia, viu um estranho objeto. Conseguiu filmá-lo e quando o filme foi revelado apresentado, apareceu nele uma esfera ofuscada cintada de faixas de cores mais claras. Quase logo em seguida, um avião Orion da Real Força Aérea da Nova Zelândia, pilotado pelo chefe de esquadrilha Ren Carhan, foi colocado no ar para identificar 14 blips não identificados que estavam aparecendo nas telas do radar de Wellington. O Orion estava equipado com equipamentos de rastreamento eletrônico sofisticado, mas uma bateria de máquinas fotográficas manipuladas por uma tripulação cética. O avião manteve sua rota de voo no mesmo caminho mantido no sábado anterior pelo Argosy à noite. Uma segunda equipe de televisão também estava seguindo a mesma rota e conseguiu filmar um objeto parecido com uma bola de ping-pong, como foi descrito pelo câmera Frank. Este foi filmado entre 4 da manhã e o nascer do sol, por cima de South Island. A tripulação concordou que o objeto filmado se parecia com aquele que tinha sido filmado anteriormente. O primeiro oficial, Bob Ward, disse: "Eu estive vendo ao mesmo tempo o objeto e Vênus. Os dois estavam visíveis na mesma hora. Suas cores eram diferentes, assim como seu tamanho e seu formato." Lord Matt Sanden, operador de som de TV, disse: "O primeiro avistamento que eu tive, pensei que fosse o Orion da Força Aérea da Nova Zelândia à procura de algo. Veio aparecer logo acima da linha das árvores e tinha um pico vermelho, tal como se fosse uma luz de um avião." Mas seu comportamento era irregular. Parava numa altura acima das árvores, saía como uma flecha para a esquerda e parava e saltava novamente para a direita. Não há dúvida que havia alguma coisa lá. De maneira alguma podia ser uma estrela ou um avião. Não era nada para o que eu pudesse apresentar uma explicação normal. Como resultado de toda esta atividade, a Força Aérea da Nova Zelândia colocou um caça Skywalker de prontidão. O controlador de voo de Wellington, Reg Phillips, disse: "Nosso radar não teríamos possibilidade de captar Vênus ou algum meteorito. Todos aqui concordamos que não há como explicar o que vimos recentemente." O controlador de tráfego aéreo Gilf Kauser tinha 10 objetos inexplicados em sua tela num dado momento, apontando indiscriminadamente para um lado e para o outro.
As fotos foram logo liberadas e na mesma hora os experts tinham que se fazer ouvir vociferando. Não me passa pela cabeça que nem de longe advogar que se deva dispensar uma explicação científica, mas o caminho mais simples para os maiores físicos, astrônomos e outros minarem suas próprias teorias é oferecerem 5 soluções diferentes para o mesmo avistamento. A partir do momento que eles têm tanta certeza sobre aquilo que é, por que não se reúnem para oferecer uma resposta definitiva? Pergunta. O Dr. David Cole, físico atmosférico residente em Sydney, Austrália, declarou que os ex-falsos de radar teriam sido um fator natural, consequência do estado da ionosfera no verão. Ele deixou de explicar porque o controlador de tráfego aéreo, que há anos trabalha com radar, tinha reagido de modo que fez, neste caso, visto que nunca o tinha feito nos verões anteriores. Quanto à foto da esfera, isto, segundo alguns diziam, poderia ter sido causado por refração causada pelo céu do alvorecer. Novamente, não. Desenvolvendo o assunto pelo fato que tinha sido observado e filmado várias vezes por tripulações diferentes em horários diferentes. Sir Bernard Lovell, astrônomo britânico pela qual nutro maior respeito, pensou que os avistamentos eram devidos provavelmente à passagem de meteoritos que não conseguiram se consumir ao entrar na atmosfera. Ele não quis explicar porque eles pairavam, nem porque saltavam. Eu não sou astrônoma, mas pelo que sei, os meteoritos seguem uma rota. Eles não retornam para trás de sua queda para a Terra. O astrônomo Patrick Moore disse que poderia ter sido até algum tipo de reflexão, balão ou algum aparelho aéreo não catalogado. Quanto à reflexão pode ser, mas de que? Pergunta. E quanto à teoria do balão, eis uma fácil explicação. Cada vez que um cientista não sabe o que responder, sem falar dos 14 blips que foram captados ao mesmo tempo, seria possível que algum governo estivesse exibindo uma verdadeira feira do céu no espaço aéreo da Nova Zelândia? Pergunta. Quanto à referência no aparelho aéreo não catalogado, penso que a Força Aérea da Nova Zelândia vai querer trocar umas palavrinhas bem duras e rudes com o Sr. Moore sobre o assunto. Sir Martin Halley, astrônomo real, não querendo ser menos que os outros, saiu com a melhor explicação de todos sobre UFOs. Ele disse: a fraude, não tendo tido a mínima oportunidade de examinar os fatos, não seria muito mais plausível se reunir com todos os pilotos, seus tripulantes e controladores de tráfego aéreo, ou quaisquer outros testemunhos envolvidos no caso, e debater o assunto todo cara a cara? Pergunta. Mas vamos deixar que o capitão Bill Startup dê a última palavra sobre este incidente em particular. Está acontecendo algo e tenho a impressão que eles estão querendo abafá-lo, ele enfatizou. E com isto resumiu tudo. Apesar de todas as minhas investigações, discussões, viagens pelo mundo e contatos imediatos com contatados imediatos, ainda não entendi o que o UFO realmente é. Estou convencido que a grande maioria das testemunhas não está mentindo, apesar de alguns estarem querendo enfeitar a verdade um pouquinho. Também acho que eles só acrescentam algo em suas histórias quando pressionados pelos jornalistas que precisam prender suas colunas com sensacionalismo. Com o passar dos anos, é certo que ganhei alguma experiência quanto e como julgar o caráter das pessoas, e hoje me orgulho em dizer que, depois de poucos momentos de uma entrevista, já posso afirmar se a história contada é autêntica ou não. Acho que, se alguns de nossos obstinados cientistas se detivessem em cavar um pouco mais no fenômeno UFO, teria o maior choque de suas vidas ao descobrir sua autenticidade básica. Felix Ziegel, do Instituto de Aviação de Moscou, levantou recentemente a hipótese de que o grande mistério de Tunguska, de 30 de junho de 1908, numa remota floresta da Sibéria, era de fato uma sonda extraterrestre que explodiu antes de aterrissar. Por outro lado, os cientistas do Instituto Soviético de Oceanologia dizem que a turbulência é a causa da formação da poeira pulverizada ou partícula de água
que contribui para criar o característico formato de pires ou disco, eles afirmam que a poluição é a causa de todos os avistamentos de UFOs. Apesar disso, não existe nenhuma explicação para os contatos imediatos e quanto menos para os desaparecimentos de pessoas, como no caso de Valente. As Nações Unidas convidaram os estados interessados a relatar suas investigações a um ente mundial. As informações deveriam ser enviadas ao secretário-geral, ao qual foi recomendado que passasse as informações ao Comitê para o Uso Pacífico do Espaço Exterior. O Comitê Permanente da Assembleia, que mantém reuniões regularmente, ao avaliar os relatórios modernos sobre UFOs, começamos com luzes no céu e continuamos com avistamentos visuais de estranhos objetos. Isto progrediu e foi a vez dos casos de aterrissagem e contatos imediatos. Hoje falamos naturalmente sobre sequestro e até danos físicos, que às vezes são muito sérios. A sequência natural dos eventos, segundo o meu modo de ver, por mais que eu desejasse estar errada, comprovadamente, apareceu um caso recentemente que parece dar sustentação à minha história. O caso foi relatado no Sunday Mirror, Inglaterra, em setembro de 1981, e trata de uma pessoa naturalizada inglesa de origem polonesa, Adamski. Em 11 de junho de 1980, Adamski foi comprar batatas para sua mulher na aldeia próxima, Tingley, Yorkshire. 5 dias depois, seu corpo foi achado colocado sobre um monte de carvão em Todmorden, a 48 km de sua casa. Havia sinais de queimadura em seu pescoço e atrás da cabeça, produzido por uma substância corrosiva que os experts não conseguiram identificar. A parte superior de seu corpo estava nua embaixo do paletó. Faltava seu relógio e sua carteira, mas foram achados 5 libras esterlinas em seu bolso. Durante os dias em que Adams esteve desaparecido, a polícia registrou casos de avistamentos naquela área. O patologista consultado, Dr. Alan Edwards, diz que a morte foi causada por parada cardíaca, possivelmente devido a um forte choque ou pavor. Foi registrado um veredito aberto pelo promotor Sr. Turner Bowl, que tecnicamente significa que o caso continua sob investigação. Em seu livro Mistérios do Tempo e do Espaço, Brad Steiger, repórter de investigações, diz que Glenn McWayne, ao investigar um caso de UFO, por conta própria, afirmou: parece que os objetos têm, de algum modo, a capacidade de permanecer invisível até alcançar uma certa altitude. Ou pode-se supor que eles poderiam estar entrando em nossa dimensão por uma estrada que por acaso está aberta. Por uma entrada em que por acaso está aberta. Poderia ser que os UFOs provêm de um outro mundo existente fora do nosso contínuo espaço-tempo. O professor J. Allen Hannigan, que há pouco se aposentou de sua cátedra de astronomia na Universidade Northwestern, em Chicago, durante mais de 20 anos foi consultor astronômico para a Força Aérea Americana no projeto Singer e no projeto Blue Book, que organizações que investigam os UFOs na América. Ele escreveu livros sobre a questão dos UFOs e foi também consultor científico para o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Em A Beira da Realidade, Allen Hannigan diz: poderia existir outros universos com regras quânticas diferentes das nossas, ou faixas vibratórias diferentes, se vocês preferem dizer assim, ou nosso contínuo espaço-tempo poderia ser um modelo padrão através de um universo onde existem muitas outras dimensões. Quando de uma conferência dada por ele em Dayton, Ohio, em junho de 1978, Heineken disse também que talvez os UFOs fossem energias psíquicas de alguém do espaço exterior, focalizadas para a Terra. Talvez tais seres entendessem de ESP, psicocinese, teletransporte, telepatia, tudo isso junto. Ele postulou que eles estão além de conceitos mais avançados de nossa imaginação, torna-se quase impossível para nós enxergarmos totalmente a sua realidade ou irrealidade. Ele disse ainda que existem estrelas milhões de anos mais antigas do que a Terra. Suas civilizações seriam então tanto mais velhas também. É difícil para nós aceitarmos isso.
Portanto, todo o conceito sobre UFOs permanece alheio à nossa natureza. Em última análise, acho que também deveria tomar posição no assunto. Afinal, quem andou falando o tempo todo fui eu. Interroguei testemunhos e estive próximo aos que estiveram lá na hora e no momento. Em seu livro Disparador Cósmico, O Último Segredo dos Illuminati, Robert Wilson fala sobre a universalidade da origem dos UFOs e de seus ocupantes estranhos e diversos. E isto eu concordo com ele. Como já disse, tenho certeza que os UFOs não são terrestres, que não têm origem na Terra Oca, ou que sejam produto de um governo mais sofisticado. Também não acho que venham de Marte, Vênus ou qualquer outro planeta do nosso sistema solar. O que sei é que eles vêm de algum lugar lá fora, como mentes de poder imensamente superior, vagando no espaço sem limite e ocasionalmente nos visitando, talvez para se manterem entretidos com nossas ações primitivas, como guerras, intrigas e assassinatos. Ou quem sabe se eles estão aqui apenas para fomentar um pouco a dúvida em nossas mentes. Cynthia Lindy, UFOs, contatos africanos.